Olá, seja muito bem-vindo de volta. E nessa aula a gente vai falar sobre um assunto muito importante também aqui no Python, principalmente para o tipo de aplicação que a gente vai criar, a aplicação desktop, e também para deixar o seu código mais organizado, que é a programação orientada ao objeto. O que é a programação orientada ao objeto? A programação orientada a objeto é um paradigma da programação baseado no conceito de objetos, que podem conter dados e códigos para manipular esses dados. Os principais conceitos da programação orientada a objeto incluem classes, objetos, atributos, métodos, herança, polimorfismo e encapsulamento, tá? Aqui a gente vai ver um pouquinho de herança, vamos ver alguns conceitos básicos. Eu sei que eu vou criar um curso completo disso daqui para você poder praticar mesmo. Tudo que eu desenvolvo hoje, as aplicações, são orientadas a objetos, até para manter meu código mais organizado. Então você vai perceber isso ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente pegar a própria lista do Python, ela é um objeto. A lista é um objeto lista, que ela tem métodos que fazem funções, por exemplo, o método append, o método delete, pop, métodos que a lista executa funções. Então, eu tenho um objeto lista, eu tenho um objeto tupla, eu tenho vários objetos no Python. A maioria de todos os conceitos do Python são criados em objetos, tá? E a gente vai criar aqui um objeto para você poder praticar. E aí eu vou pegar um exemplo aqui do dia a dia que está correndo, que é a classe carro. A gente vai criar uma classe, para criar um objeto, a gente utiliza a palavra reservada class, tá? E a gente dá um nome a esse objeto por convenção, sempre em letra maiúscula, quando a gente cria uma classe. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada carro. E aí, eu tenho um método construtor da minha classe, que é definida por init. Dois underlines significa dunder init, tá? Quando eu aperto Enter, automaticamente ele já cria aqui self, porque ele é uma instância da minha classe, tá? Automaticamente. E aí eu posso passar alguns métodos, alguns atributos que eu posso colocar aqui, alguns parâmetros. Por exemplo, marca, modelo e ano, tá? Eu posso criar aqui que são parâmetros que vai exigir quando eu criar meu objeto, tá? E aí, para eu acessar esse objeto da minha classe, eu preciso utilizar a palavra reservada self. Então eu vou colocar self modo marca, vai ser igual marca. Eu vou criar essa classe só para você ver como criaria uma classe, tá? Depois a gente vai ver isso no detalhe no curso que eu vou criar aqui. Modelo vai ser igual modelo. Veja que ele deu errado aqui, self modelo. E a gente vai criar aqui também self.ano, que vai ser igual ao ano do carro. Também vamos criar um self.marcador de km, que é o nosso velocímetro lá, né? O marcador de quilometragem. Então a gente vai colocar aqui o marcador de quilometragem, só que o marcador não vai receber aqui, né? A gente vai alimentar esse marcador à medida que o carro for andando. Então criamos a classe carro, já tem meu objeto carro. Agora, a gente precisa definir alguns métodos dessa classe. O que seriam os métodos? Seriam as funções que tem esse carro. Então esse carro aqui eu posso ter uma função de descrição do carro. Descrição do carro. Um método para descrever o meu carro. Aí eu posso pegar aqui o nome, vai ser igual f de formatação de strings. Eu posso pegar aqui o self.ano, ele vai me dar todas as informações do carro. Self.marca. Por que self? Porque eu vou acessar aqui. Quando eu coloco o self, eu consigo acessar os atributos de todos os métodos que eu criar aqui, tá? Utilizando o self nessa classe. E aqui eu vou colocar aqui self.modelo. Então eu tenho, e aí eu vou colocar print nome.title. Eu vou criar o meu, eu vou dar as informações do carro aqui, title, para ele colocar tudo com letra maiúscula. Aqui eu já tenho a descrição do meu carro, tá? Criei a minha classe carro aqui. Por exemplo, eu posso colocar numa linha de baixo, eu posso colocar aqui que o meu carro vai ser um Toyota, eu vou colocar meu carro. Já é o meu objeto meu carro, que vai ser carro, a minha classe carro, e ele vai receber alguns parâmetros. Então marca Toyota, modelo Corolla, e aí o ano 2025.
Olha só, já pensou, hein? Tem o meu carro aqui. E aí eu criei minha classe carro. Olha só, criei aqui meu objeto carro. Agora, quando eu executar o meu carro aqui, meu carro, o meu carro, e eu vou colocar o ponto, eu já tenho aqui algumas informações, alguns métodos que eu posso utilizar. Eu posso saber a marca do meu carro, o modelo, ou até mesmo descrever o modelo, ou a descrição do meu carro, que nesse caso ele vai dar a descrição completa, 2025 Toyota Corolla, tá? Então eu já consegui acessar esses parâmetros executando esse método. Se eu quisesse saber só a marca, como é que eu faria? A marca do meu carro, eu teria aqui a marca, o ano e o modelo sucessivamente. Então eu já criei um objeto carro a partir dessa classe que eu criei aqui. E agora a gente vai criar outros métodos na nossa classe, como por exemplo, def checar quilometragem self, porque ele é um método da classe, então ele precisa ter a palavra reservada self. E a gente vai imprimir aqui a quilometragem, tá? Print este carro está com self.marcador. Então eu vou colocar o F de formatações strings para a gente utilizar variáveis, marcador de quilômetro. Então eu vou conseguir já checar a quilometragem. A gente pode aumentar a quilometragem quando a gente andar com o carro, né? Aumentar quilometragem self, que é uma instância da minha classe, self.marcador de quilometragem, ele vai ser self.marcador. Eu posso colocar aqui, ó, mais igual ao quilômetro que eu passar aqui como argumento, tá? Ele vai ter um quilômetro, quantos quilômetros eu andei no carro. Então eu vou aumentar o meu marcador de quilometragem aqui. Seria a mesma coisa eu colocar self.marcador igual a ele mesmo, mais quilometragem, então a gente utilizou mais igual aqui. Coloquei para aumentar a minha quilometragem. E aí eu vou criar de novo o meu carro aqui, ó. Executei. Eu excluí a parte de baixo, eu excluí. Meu carro está aqui na aula de PySide 6, né? Então, eu vou recortar, vou colocar aqui de novo e vou executar o meu carro aqui. Beleza, tem a minha marca, tem tudo. Agora, o meu carro, eu vou colocar checar quilometragem. Executei o meu método. Esse carro está com 0 km. Então, a gente pode colocar aqui, está com km. Então, executando de novo, está com 0 km, tá? Agora, a gente pode aumentar a quilometragem do carro. Como que a gente faz? Eu vou vir aqui e vou, meu carro, ponto, aumentar a quilometragem. Andei com ele aqui 50 km. E aí eu vou de novo lá pedir para checar a quilometragem novamente. Agora meu carro está com 50 km, tá? Se eu checar de novo aqui, colocar na linha de baixo, ele vai estar sempre com 50 km, porque agora ele aumentou a quilometragem e eu defini isso no meu objeto. Se eu não mudar, não vai dar certo, tá? Então, beleza. Agora, a gente pode ter a descrição do carro e aumentar a quilometragem quantos a gente quiser. Eu venho aqui, coloco aumentar a quilometragem, 200, e eu posso checar a quilometragem do meu carro. Aqui, checando, tá com 450 km agora, porque eu aumentei 2 vezes a minha quilometragem, tá? Acredito que tá tudo bem até aqui, deixa eu aumentar algumas linhas de código. Agora, a gente vai criar uma outra classe, porque o nosso carro vai evoluir para um carro elétrico. Então, o carro ele tem bateria. Então, a gente vai criar uma outra classe chamada battery, que é bateria, tá? E aí, a gente vai colocar o nosso método construtor, que é o $init. Vamos colocar aqui o tamanho da bateria, né? Battery size, que vai ser igual a 70. E a gente vai ter aqui self.battery size. Pegue o hábito também, quando você estiver desenvolvendo, de colocar tudo em inglês, tá? Porque a maioria é em inglês, os códigos que você vai enfrentar. Então a gente vai tendo costume com a língua já, tá? Então criamos a classe bateria, criamos o método construtor da nossa classe, ele vai ter uma bateria por padrão, tamanho 70.
a gente pode descrever essa bateria. Então, def descrever, vou colocar em português isso aqui, tá? Descrever bateria. E aí eu vou self print, e aí eu vou colocar aqui o tamanho da minha bateria em quilowatts, tá? Então eu vou colocar aqui quilowatts, bateria, esse é o tamanho da minha bateria. E a gente vai também ter uma duração na bateria. Duração, bateria, né? Toda bateria ela tem uma duração, então a gente vai pegar a duração aqui. If self.battery battery size igual 70, né? Significa que o nosso quilometragem do carro, ele vai andar 260 quilômetros. Então, se a bateria elif self.battery size for igual a 100, o quilômetro vai ser 315. Então, else, só um exemplo, tá? Else print a gente não vai colocar maior porque o carro tem uma limitação na bateria. Este carro está com a bateria fraca. E vamos retornar aqui, retorne. Prontinho. E aí a gente vai mostrar a quilometragem, quanto o carro pode andar. Print F, este carro pode andar quantos quilômetros? Quilômetros. Criamos uma classe aqui, bateria, tá? E criamos a nossa classe carro. Agora imagina que surgiu lá um carro elétrico, né? Um carro elétrico lá, um Tesla. Carro elétrico, um Tesla, e a gente vai colocar uma classe chamada carro elétrico. Beleza, ó. Que legal. Class ou um BYD, né? Carro elétrico. E o meu carro elétrico, ele vai ter tudo que tem um carro normal, só que ele vai ter uma bateria. Como que a gente faz isso aí? Eu tenho que criar tudo de novo, a classe carro? Não, a gente vai usar o conceito de herança. Então ele vai herdar na nossa classe carro. A gente vai colocar o def, o init, que é o nosso método construtor. Você vê que ele já automaticamente, ele já preencheu aqui para mim, porque ele já identificou que é uma herança. Então ele criou o método construtor da minha classe para eu poder colocar e também da superclasse. E aí a gente vai definir aqui no nosso método uma bateria. Bateria vai ser igual a classe battery, que é a nossa classe de bateria, tá? E a gente pode definir o tamanho com 100 nesse carro ou não. E aí a gente vai colocar aqui, executamos, olha só, ele pegou aqui o nosso método construtor super, quer dizer que da superclasse da classe pai, pegou os métodos e atributos da minha classe pai, e agora a gente criou a bateria. Então veja só que legal, né? Vamos criar o nosso novo carro. Então vou colocar o meu carro, new car 1, que ele vai ser igual ao meu carro elétrico. E esse carro elétrico ele vai ser um BYD, ou um Tesla, você pode colocar aí, BYD, modelo S, e aqui vai ser o ano 2025. Olha que legal esse carro aqui, né? Criamos o carro aqui, opa, executamos. Vamos executar aqui. Executar o nosso carro, bateria não está definida, então a gente não definiu a bateria, né? Porque eu não executei aqui a bateria, então vamos lá, ó. Coloquei a bateria, vou executar aqui o meu carro elétrico, definir meu carro agora, olha só. Então criamos nosso carro elétrico, e agora o meu new car 1, eu consigo acessar new car 1, e eu consigo acessar tudo dele, tá vendo? Marca, então ali é o BYD, modelo, consigo acessar tudo, até a descrição do meu carro, ó. O método que tem lá na classe pai, descrição do meu carro, eu consigo acessar todos os métodos dele, ó. 2025 BYD S, né? Posso colocar aqui o seal
Seal, acho que é Seal o nome do carro lá. E ele vai colocar aqui a descrição do meu carro, tá? E aí eu posso checar a quilometragem também do meu carro. Olha só, mesmos métodos que tem na classe Pi, eu posso também ter no classe elétrico aqui. Posso checar a quilometragem. Chequei, tá com 0 km. E eu também tenho aqui o meu new car, como eu coloquei a minha bateria, eu tenho a classe bateria. Bateria, ponto, battery size. Olha só, eu também tenho a bateria aqui que está com 100, que eu defini ela com 100 aqui, ó. Né? Veja só, eu coloquei com 100. E aí eu posso colocar a duração da bateria no meu carro. Saber a duração dela. Então, meu new car 1.battery, duração da bateria. Eu vou saber aqui a duração da bateria no meu carro, como ele é um método, eu posso usar aqui. Este carro pode andar 315 km, tá? E aí eu posso também, né, pegar aqui, colocar o tamanho, mudar o tamanho da minha bateria. Eu andei com o carro, minha bateria começou a esgotar. Agora o meu tamanho da bateria, battery size, vai ser igual a 10. E aí eu vou colocar agora a duração da minha bateria de novo para ver qual é o resultado. Então ele começou com 100, andei tantos quilômetros, o carro está com a bateria fraca agora. Então veja só, criei um objeto, dois objetos, bateria e carro, e juntei os dois utilizando o conceito de herança, que ele é muito útil aqui para usar projetos. Então a gente vai fazer isso no PySide 6 também. A gente vai criar uma interface gráfica e vai usar a herança, né, para aproveitar tudo que a gente criou lá no Qt Designer, para a gente poder, né, manipular os métodos e atributos também da nossa classe principal. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. Acho que era isso. Então espero que você tenha entendido o conceito. Só recapitulando, a gente criou a classe carro com alguns atributos, lógico. Você pode colocar vários métodos como dirigir, virar, um monte de coisa da classe carro aqui que vai ter, tá? Buzina, alerta. E aí a gente criou aqui a bateria e criamos uma nova classe carro elétrico que vai ter tudo que tem no outro carro, só que com a diferença que ele vai ter uma bateria, né? Uma bateria para andar de autonomia. Então a gente criou, aproveitou o método, utilizou a herança para herdar do outro carro, tá? Então espero que você tenha entendido. Isso aqui foi uma aula inicial, uma aula básica de programação orientada a objeto, com exemplo real. E agora, a partir da próxima aula, a gente vai dar início às nossas aulas de criação de interface gráfica com o PySide 6. E depois vai ter um curso completo também, eu pretendo trazer um curso completo de orientação a objeto, para que você fique especialista, que você aprenda de verdade a utilizar esse conceito. Vai ser um curso com várias horas, vai ser bem proveitoso para você também, tá? Na aula seguinte a gente já dá início para criar as nossas interfaces gráficas, vai ter projetos reais que você vai poder aproveitar no seu dia a dia. Então eu te vejo lá, até logo!